Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta depois de muitos meses offline aqui do canal. Primeiro, eu gostaria de dar um mini esclarecimento aqui sobre o meu sumiço. Não teve um motivo específico para eu parar de fazer vídeos. 2022 foi um ano bastante conturbado, com muitos acontecimentos. A maioria deles positivos, então eu não tô aqui para reclamar. Mas, querendo ou não, eu acabei deixando o canal de lado por outras coisas, outras prioridades, o que não me deixa feliz, nem um pouco satisfeita, apesar de serem projetos importantes pra mim, porque esse canal também é muito importante pra mim, significa bastante, principalmente todo o carinho que eu recebo de quem assiste e de quem gosta do conteúdo que eu produzo. Então, por isso mesmo, eu decidi que eu queria abrir 2023 voltando pra cá, fazendo um vídeo novo e deixando claro que eu tenho a intenção sim de continuar com esse projeto e que eu espero que ainda tenham pessoas que queiram assistir o que eu faço. Pelo menos agora, nesse primeiro momento, eu não vou fazer promessas de constância de vídeos, de quantos conteúdos eu vou produzir por semana ou por mês, porque vai depender realmente de retomar o ritmo, retomar o gosto por gravar. Mas eu espero que vocês se animem junto comigo pra pensar em novas ideias que eu possa trazer pra vocês e que sejam interessantes, porque com certeza o meu maior incentivo é receber os comentários e as mensagens de vocês que de alguma forma aprendem ou se divertem com o que eu faço por aqui. Bom, pra retomar esse canal num clima mais leve e de ano novo, estou até com uma roupa festiva prateada aqui, cheia de brilho, eu vou trazer uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo, um novo formato que, se funcionar, eu posso fazer com mais frequência, que é uma lista, um top 5, e esse primeiro top 5 vai ser temático, com 5 coisas que eu acho que são interessantes de a gente observar para 2023, 5 coisas que eu acho que podem render bastante assunto e, quem sabe, bastante conteúdo nesse novo ano. Eu não vou fazer suspense, pelo menos não nesse primeiro vídeo, então eu vou começar pelo ponto que eu acho mais importante e que eu tenho mais coisa a dizer, e aí a gente vai até o ponto que eu acho que é um pouco menos interessante, relevante. Eu acho que a palavra melhor é relevante, pelo menos nesse momento, que a gente tem menos informações pra conversar. Mas é isso, o primeiro ponto, como já foi bastante frequente agora no último ano, nos poucos vídeos que eu fiz, vai ser as transformações na Ferrari, principalmente a Ferrari pós-Mattia Binotto, substituído pelo Fred Vasseur, que era o chefe da Alfa Romeo até o ano passado. E a minha opinião, eu acho que não é impopular entre quem é fã da equipe, que nem é meu caso, né? Eu sou uma fã honorária ali, entre Red Bull e Ferrari, eu prefiro a Ferrari, mas o meu coração é mercedista. Mas ainda assim eu sou bastante alinhada com os fãs da Ferrari, com a preocupação de o que vai acontecer além do Binotto ser demitido. Porque por mais que ele seja assim uma peça integrante do problema da Ferrari e do porquê a Ferrari fracassou tanto no ano passado, eu acho que ele não pode servir de bode expiatório para a situação interna da equipe. Ele não pode ser colocado como único responsável pelo fracasso estratégico e de confiabilidade da escuderia. Claro que, como chefe de equipe, ele fica muito visado, né? E eu acho que um grande problema do Binotto era o fato de que ele se expressava para a imprensa de uma forma muito irresponsável, nunca admitindo que a Ferrari tinha um problema, ou sempre minimizando pontos que eram muito óbvios aos olhos de qualquer pessoa que assistia à categoria, como, por exemplo, os erros estratégicos da Ferrari. Né? Em uma das últimas entrevistas que ele deu como chefe de equipe da escuderia, ele minimizou os problemas de estratégia, como por exemplo na Hungria, em que a Ferrari vinha para fazer uma dobradinha 1-2 e acabou com nenhum carro no pódio por um problema de estratégia, deixando o Charles Leclerc com pneus duros por 30 voltas, sendo que desde o começo ele falava que os pneus duros não estavam funcionando, mas ele minimizou esse tipo de situação e falou que a real situação que prejudicou a Ferrari foi a confiabilidade e o desgaste de pneus, a velocidade em si, principalmente relacionada ao desgaste de pneus. E ele afirmou que se a Ferrari resolvesse o problema de confiabilidade, ou seja, se o carro quebrasse menos, e se a Ferrari resolvesse o problema de desgaste de pneus, deixando o carro rápido por mais tempo, pronto, o problema de estratégia seria minimizado.
E assim, eu acho que isso é uma verdade caso você seja uma equipe que está vivendo numa supremacia, seja ela maior ou menor. Por exemplo, a RBR em 2022 estava em uma supremacia. Pode não ser no nível da Mercedes em 2020, mas ainda assim era uma equipe que podia se permitir fazer um pit stop ruim, como foi o caso do Max Verstappen no GP dos Estados Unidos em Austin, e ainda assim ganhar. Porque tinha uma vantagem ali considerável de 15 segundos, ou tinha concorrentes que não conseguiam segurar a vantagem caso o Verstappen tivesse 10 voltas para chegar, porque o Verstappen tirava 1 segundo por volta. Então assim, se você está numa situação em que você é uma equipe na supremacia, mesmo que um pouco mais discreta, beleza, problemas de estratégia realmente ficam minimizados. Mas no caso da Ferrari, não foi uma coisa esporádica. Não foi como no caso da RBR, em que eles erraram a estratégia uma vez na vida, uma vez na morte. Não, era uma coisa sistemática. E quando a gente fala de erro de estratégia, a gente não tá falando só sobre aquele final de semana. A gente tá falando sobre um problema que vai minando também a confiança dos pilotos na equipe. Que é uma coisa que eu até mencionei também nos vídeos do ano passado, né? Que querendo ou não, o Leclerc, por exemplo, vendo que ele não poderia confiar na equipe estratégia da Ferrari, isso obviamente afeta a expectativa dele em relação ao final de semana, né? Quando isso acontece com uma certa frequência. Então é toda uma engrenagem que vai ficando problemática e não dá pra isolar os elementos assim. Ah, e se meu carro não quebrar, tudo bem a estratégia ser uma porcaria. Não é assim que funciona. Então a minha grande questão é: o que vai acontecer além da saída do Binotto? Como o Fred Vasseur vai se portar como chefe de equipe? Quando as coisas derem errado, ele também vai minimizar? Ele não vai admitir? Ele não vai responsabilizar quem precisa ser responsabilizado? Principalmente, eu acho que seria necessária a demissão ou talvez só a remoção do cargo do Iñaki Rueda, que é o chefe de estratégia da Ferrari. Eu acho que a relação dele como chefe de estratégia também já está desgastada a um ponto em que não é mais possível ele continuar no cargo de uma forma sustentável e de uma forma confiante. E essa é a minha pergunta, sabe? Como vai ser a postura do Fred Vasseur em relação a quem tá nos bastidores, a quem é menos visado, a quem não dá entrevista, e quais são as mudanças que vão acontecer internamente na Ferrari para que seja uma equipe mais organizada e mais profissional, porque de vez em quando parece um circo, um grupo de amigos assim, fazendo uma equipe de Fórmula 1 e passando a mão na cabeça um do outro quando as coisas dão errado. Então assim, estou muito curiosa e acho que a gente pode ter grandes emoções aí nos próximos meses, porque eu pessoalmente não coloco muita confiança em grandes mudanças estruturais na gestão da Ferrari nessa próxima temporada, assim. E o meu segundo ponto desse top 5 segue no topo da tabela da Fórmula 1 com a Mercedes e o W14, o carro deles desse ano. As minhas expectativas até o momento são bastante baixas e é isso que eu quero destacar aqui, porque eu espero ser surpreendida, mas as notícias que estão saindo até o momento são bastante desanimadoras para quem é fã da equipe. Isso porque a gente entrou em 2022 com a expectativa lá em cima, né? Inclusive eu quero pontuar aqui um negócio que aconteceu no ano passado, que teve um dia que eu comentei em um tweet durante uma corrida que o W13 era uma carroça. E aí veio um fã da RBR revoltado falar: nossa, mas como pode ser uma carroça se é o terceiro melhor carro do grid ou o segundo melhor carro do grid e tá no pódio semana sim, semana também? E assim, eu acho que é importante entender que as expectativas dos fãs sempre são alinhadas com o que a equipe entrega na história recente, né? Então ninguém entrou em 2022 esperando que a Mercedes ia ser a terceira força, no máximo disputando em algumas semanas com a Ferrari, né? E com uma dificuldade extrema de disputar com a RBR, muito distante da RBR. Ninguém esperava que a Mercedes ia entregar um carro mal nascido, um carro que vai ter que evoluir muito para chegar num patamar da Red Bull. Então assim, é uma carroça pensando que a gente está falando de uma equipe que é octacampeã de construtores, que ganhou os 8 campeonatos de construtores antes de 2022. Então assim, quando a gente fala da Williams, por exemplo, da história recente da Williams, quando eles entregam um carro medíocre para ruim,
ninguém fica surpreso, porque essa é a expectativa para a estrutura atual da equipe. Agora, quando a gente fala de Mercedes, de RBR, de Ferrari, a expectativa sempre vai estar lá em cima. Então, um carro medíocre para bom é um carro ruim para essas equipes, que estão querendo sempre disputar lá em cima. Então, o W13 foi essa decepção e essa carroça para quem é fã da Mercedes, por isso, porque a expectativa era imensa, ainda mais pensando na narrativa que a gente teve em 2021, de uma disputa eletrizante até a última corrida, e de o Toto Wolff e o Hamilton terem vindo mordidos para 2022, com raiva do que aconteceu, né, da situação com a FIA, e aquela expectativa de que eles iam vir com sangue nos olhos para poder ganhar, e aí veio o choque de realidade de que um carro bom não é feito de narrativa bonita. Um carro bom não é feito só de um bom piloto ou de um chefe de equipe forte. Muitas coisas estão incluídas num pacote de um projeto vencedor e a Mercedes não conseguiu entregar esse projeto vencedor em 2022. E as minhas expectativas estão baixas para 2023 porque as grandes mudanças de regulamento aconteceram no ano passado, né? Em 2023 é uma continuidade desse mesmo projeto. Então, assim, acho pouco provável que a Mercedes em pouco tempo consiga resolver todos os problemas e deficiências que eles descobriram no ano passado, ainda mais considerando que a mudança de regulamento não é tão brusca e que existe um teto orçamentário. Claro que, com toda a polêmica envolvendo a RBR ter ultrapassado o teto orçamentário, eu não duvido que a Mercedes também ultrapasse, dê os seus jeitos, dê os seus truques, mas ainda assim, o Toto Wolff, em declarações recentes, deixou bastante claro que o W13 tem camadas de problemas. Então você descobria uma coisa que estava errada no carro e pensava, pô, é isso, descobrimos a grande questão desse projeto. E aí, logo em seguida, você descobria outro problema. Então, assim, as várias camadas de problemas aparentemente foram descobertas pela Mercedes, aparentemente eles chegaram na raiz do negócio, na raiz da questão, mas não obrigatoriamente isso quer dizer que eles vão conseguir fazer um carro vencedor para esse ano. O Toto Wolff também comentou nas entrevistas mais recentes dele que, de aparência, o carro, o W14, é bastante parecido com o W13, tanto que ele olhou no túnel de vento e ficou, meu Deus, é o mesmo carro, não mudou nada. Mas é uma coisa que quem acompanha a Fórmula 1 há pouco tempo sabe que a performance está escondida nos pequenos detalhes, né? Às vezes você muda alguma coisinha numa aleta, você muda o formatinho de uma asa, você muda um pouquinho o sidepod, você já tem uma grande transformação na performance do carro. Então, assim, aparentemente, os engenheiros da Mercedes mudaram bastante coisa no assoalho do carro para poder ganhar bastante em performance aerodinâmica. O assoalho W13 realmente foi um grande problema ao longo do ano, né? Então, assim, realmente só esperando os primeiros testes no Bahrein para a gente ter uma noção melhor se o W14 vai entregar mais que o W13 e não só isso, se o W14 vai estar em condições de disputar lá em cima, né? E é importante dizer isso. Agora, Ferrari e Mercedes vão ter que correr atrás para alcançar a RBR, que já sai na frente por ter um carro bem nascido. Agora, a evolução dele já é em cima de um carro muito bom, de um carro confiável. Essa é a minha questão, sabe? A Mercedes vai conseguir evoluir um carro que tem um monte de problemas ao ponto de chegar no patamar de uma equipe que já vem com um carro bem nascido? É uma coisa que nem mesmo o Toto, que é um cara bastante falante, né? Um cara que gosta bastante de dar aspas impactantes, garante ou ousa falar nas entrevistas dele, pelo menos por enquanto. Eu acho também para não criar uma expectativa que seja irreal em cima dos fãs, depois de um ano bastante decepcionante, que foi 2022. Mas gostaria de destacar aqui que eu acho que a Mercedes tem a vantagem de ter a dupla de pilotos mais harmônica do grid, que trabalhou muito bem no ano passado com um carro bastante complicado, que conseguiu evoluir bastante o projeto ao longo do ano, lidar bastante bem com os problemas, dar bastante apoio para a equipe. Então eu acho que isso é uma vantagem também, é um elemento a mais que não pode não ser comentado quando a gente fala da Mercedes para 2023. Mas, falando de W14, né, que é o tópico aqui desse top 5, eu fico curiosa para saber o que vai acontecer. É uma coisa que me empolga, que me anima ali
para os próximos meses, para as próximas semanas, e que me deixa bastante ansiosa para os testes no Bahrein no final de fevereiro, entre os dias 23 e 25 de fevereiro, se eu não me engano, é um pouquinho antes da primeira etapa, né, que também é no Bahrein, dia 5 de março. O terceiro ponto, saindo de equipes para falar de pilotos que me dão um certo nível de expectativa, vamos falar de Oscar Piastri na McLaren. Para quem também acompanha o canal já há algum tempo, sabe que eu sou uma grande fã de Oscar Piastri, tenho uma expectativa muito grande sobre a carreira dele na Fórmula 1. Acho que dos talentos júniores dos últimos anos, ele é um dos maiores, e a trajetória dele, os resultados que ele teve nas categorias de base mostram isso, né? Ele ganhou a Fórmula 3 e a Fórmula 2 como rookie, que é como a gente chama os novatos. É uma coisa não tão comum, que só nomes como o Leclerc e o Russell conseguiram. Então, assim, já mostra muito sobre quem ele é. E além de ganhar a Fórmula 3 e a Fórmula 2 no primeiro ano participando, em 2019, antes de entrar na Fórmula 3, ele ganhou a Euro da Renault, que é uma coisa ainda mais atípica, porque nem o Leclerc nem o Russell ganharam um título no ano anterior a entrar na Fórmula 3/GP3, né? Que a nomenclatura mudou ao longo dos anos, mas no final das contas é o mesmo campeonato. Então, assim, ele teve uma tríplice coroa ali, que é ainda mais atípica entre jovens pilotos, e esse título que ele teve em 2019 foi o título que rendeu a ele uma vaga nas categorias júnior da Renault, agora Alpine, e que acabou nessa polêmica que a gente viu em 2022 dele largar a Alpine para assinar com a McLaren. Eu sei que é um tópico que divide muito opiniões, e eu acho que tem pontos relevantes em ambos os lados. Tanto de quem acha que o Piastri se queimou de uma forma desnecessária e agiu mal com a Alpine, mostrou uma certa soberba, que eu não concordo, mas eu entendo alguns pontos desse lado, e eu estou do outro lado de quem acha que o Piastri simplesmente inverteu os papéis que a gente está acostumado a ver como espectadores de Fórmula 1, que é aquilo da equipe dispensar o piloto quando ele não é mais interessante pro projeto deles. O que também não tem nada de errado, é a lógica do esporte, é a lógica de um esporte que visa resultado, então não tem nenhum problema, mas aí de repente a gente vê um jovem piloto, um piloto que ainda não correu na Fórmula 1, dispensando um contrato numa equipe de meio de grid, numa equipe que não é horrorosa, numa equipe que patrocinou a carreira dele por alguns anos, ali de 2020 até 2022, que ele era piloto reserva da Alpine. Então, nos últimos anos, ele foi patrocinado pela Alpine, e a gente vê esse cara deixando a equipe que patrocinou ele por alguns anos para trás para assinar com uma outra equipe que simplesmente chegou na frente. Porque depois, quando a Alpine decidiu entrar com um processo na FIA para questionar a validade do contrato que o Piastri assinou com a McLaren, veio à tona que a Alpine descumpriu vários prazos que estavam previstos no acordo que eles tinham com o Piastri. E depois, quando eles perderam o Alonso, eles correram atrás do piloto júnior deles, achando que ia ser fácil assim, né? Que ninguém tinha oferecido um contrato como titular para o Piastri, o que também não é tão surpreendente, pensando que o mercado está muito apertado, né? O mercado de negociação, de transferências da Fórmula 1 está muito apertado, com pilotos que correm há muito tempo, com a preferência de equipes por pilotos mais experientes, com as equipes tendo seus próprios juniores. A própria McLaren manifestava o interesse de trazer um piloto dos Estados Unidos para correr com o Lando Norris, porque afinal o Zac Brown tem laços muito fortes com o mercado norte-americano, então existia esse interesse de ganhar esse mercado trazendo um piloto de lá para correr na McLaren. Mas o fato é que, no final das contas, apesar de ser um mercado muito apertado, ainda mais nos últimos anos, o Oscar Piastri conseguiu essa vaga para ser o companheiro do Lando Norris em 2023. As minhas expectativas são mistas, assim. Um lado meu acredita muito no Oscar Piastri e outro lado meu não acredita na McLaren. E tem problemas com o quão fácil é para um piloto se adaptar à McLaren, como a gente já viu, por exemplo, com o Ricciardo, né? As dificuldades que o Ricciardo teve na McLaren. Mas eu acho que o Piastri tem algumas vantagens em relação ao que o Ricciardo viveu na McLaren. Pra mim, a primeira coisa é a personalidade. Quem acompanhava o Piastri na Fórmula 3 e na Fórmula 2 sabe que ele é um cara muito frio e ele não é um cara que se importa muito com a expectativa
em cima dele. Então, por exemplo, quando ele chegou na Fórmula 2, não existia a expectativa de que o Piastri ia ganhar a Fórmula 2 no primeiro ano, porque ele chegou na Fórmula 2 como companheiro do Robert Shwartzman na Prema, e o Robert Shwartzman tinha ido muito bem no ano anterior na Fórmula 2, como rookie também, então a expectativa é que o Robert Shwartzman ia ganhar a Fórmula 2 no segundo ano dele, e o Piastri ia bem no primeiro ano para ganhar no ano seguinte. Não foi o que aconteceu. O Piastri mandou pra cucuia o negócio de ser o segundo piloto, o negócio de ser o novato, e teve uma performance muito superior à do Robert Shwartzman, mesmo descontando ali os problemas de azar que o Shwartzman teve, né, os problemas de carro que o Shwartzman teve. Falando em performance mesmo, o Piastri teve uma performance muito confiante, ele simplesmente é um cara muito eficiente. E isso eu acho que pode ser uma coisa positiva para ele dentro da McLaren, porque o Ricciardo era uma grande personalidade na McLaren, né? Ele é um cara que tem muito carisma, ele é um cara que entrega muito quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de comunicação, de fazer um bom vídeo, de fazer uma boa propaganda, mas ele é um cara que claramente vive as coisas de uma forma muito intensa, né? Então, quando as coisas começaram a dar errado pra ele na McLaren, eu sinto que essa personalidade dele fez com que ele se afetasse ainda mais. Além do fato óbvio de que o Ricciardo chegou na McLaren com um status de estrela, né? Com um dos maiores salários da categoria, já tendo competido por título, né? Ficando ali no top 3 do campeonato de pilotos. Então, assim, ele chegou com um status muito além do status do Piastri. Por mais que o Piastri seja promessa, por mais que ele tenha vivido essa carreira júnior muito meteórica, muito estrelada, comparada à do Leclerc e à do Russell, ainda assim não existe a expectativa de quase foi um campeão de Fórmula 1, já tem vitórias na categoria. Ele tá chegando agora na Fórmula 1 com esse status de pode ser. Pode ser que ele vire uma estrela, pode ser que a promessa dele se cumpra. Ao mesmo tempo que eu acho que, se ele fracassar na McLaren, só o tempo dirá se a responsabilidade vai ser só dele. Porque a gente sabe que a McLaren é uma equipe que tá passando aí por uma instabilidade, né? Parecia que ia entregar muito no final de 2021, tinha uma expectativa de um crescimento para 2022, aí chegou 2022... tava ali tomando um taca da Alpine, tendo resultados pífios em várias pistas, mesmo com o Norris, que é um cara que conseguiu se adaptar bem à equipe. Então, assim, eu não acho também que se o Piastri tiver um primeiro ano fraco, isso obrigatoriamente vai querer dizer que ele era uma farsa. Eu também acho que o fato dele ser um novato de Fórmula 1 e de McLaren, em comparação ao Norris, que já está há alguns anos na Fórmula 1 e na McLaren, traz um tom um pouco mais ameno para como vai ser o resultado dele em 2023, mas eu não vou mentir que eu não tenho expectativas de que ele vai surpreender e vai simplesmente arrasar o Lando Norris e vai ser realmente a surpresa do ano, assim, porque faz muitos anos, eu diria que talvez nunca eu estive tão animada com um jovem piloto, né? Porque eu descobri Fórmula 1 com o Lewis, quando o Lewis era um rookie, mas eu não acompanhei o Lewis na categoria de base, não acompanhei o Lewis na Fórmula 2, então eu não tive essa empolgação prévia a ele entrar na Fórmula 1. E eu posso dizer que, então, pela primeira vez, eu estou muito animada com o piloto que eu acompanhei na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Eu, do fundo do coração, espero que as coisas funcionem pro Piastri, porque eu não acho que ele foi ingrato, eu acho que ele foi prático, tanto ele quanto o Mark Webber, mas é isso, só o tempo dirá se ele vai se arrepender, se vai ter sido ruim pra ele, se ele vai flopar e vai acabar numa Fórmula qualquer coisa, em um lugar qualquer, ou se ele vai para os Estados Unidos, vai flopar na Fórmula 1. Eu espero que não, eu espero que ele dê certo, mas é isso, né? Por isso mesmo que tá nesse top 5 de pontos pra gente observar e esperar em 2023. Ainda na temática problemas com franceses, o meu quarto ponto é sobre a dupla Pierre Gasly e Esteban Ocon na Alpine, porque afinal essa foi a saída, essa foi a configuração final que a equipe conseguiu depois de ter levado um fora do Oscar Piastri, tirar o Gasly da AlphaTauri. E esse tópico é um pouco complicado pra mim, porque eu não sei exatamente qual é a minha expectativa em relação a essa dupla
para 2023. Eu já esperava que eles iam adotar um tom cordial de reconciliação, como eles adotaram desde que o Gasly foi anunciado como companheiro do Ocon, né? Pra quem não sabe, existe um boato antigo de que os dois eram brigados. Na versão do Gasly, que já comentou o assunto pra imprensa há alguns anos, o Ocon teria ficado bravo depois que o Gasly começou a ter resultados mais expressivos no kart e a ameaçar o Ocon. Eu não sei se eu confio 100% nessa versão, apesar de, claro, um ano, um campeonato em que os dois se bicaram um pouco mais já seria suficiente pra talvez rachar a amizade, né, acabar com a amizade. Então, não tô dizendo aqui que o Gasly mentiu, mas é só uma observação, porque eu acredito sim nas versões que dizem que tem mais coisa nos bastidores, mais detalhes nessa treta entre os dois, inclusive de vida pessoal, né, porque alguns boatos também falam de que eles teriam vivido um problema entre famílias ou na vida pessoal dos dois mesmo, assim, diretamente. Enfim, nunca saberemos, acho, qual é a verdade, porque só o Gasly comentou, afirmando que o problema deles foi nas pistas, e o Ocon sempre desviou quando questionado sobre essa questão em específico. Mas o fato é que, agora que eles foram anunciados como uma dupla, eles adotaram esse tom conciliador, colocando as picuinhas de lado, pelo menos nesse primeiro momento. Então eu coloquei esse tópico como parte desse top 5, porque eu tenho curiosidade de saber como vai ser quando a gente realmente tiver corridas, quando os dois realmente tiverem que disputar resultados na pista. A minha aposta, pelo menos nesse momento, é de que o Ocon, nesse primeiro ano pelo menos, vai ter esse protagonismo por já estar na equipe há mais tempo, estar mais adaptado ao carro e porque eu, pessoalmente, acho o Ocon um piloto melhor que o Gasly. Então eu fico pensando como o Gasly vai lidar com isso depois de passar anos na AlphaTauri, que é uma equipe meio ONU da Fórmula 1, né? Não fede nem cheira, então não tem grandes emoções aí correndo. Mas é isso, vamos ver. Eu tô muito ansiosa pra saber como vai ser a dinâmica dessa dupla dentro da Alpine e também se a Alpine vai conseguir resolver os problemas de confiabilidade dela, né? Porque em 2022 o carro deles quebrou muitas vezes, aparentemente foi sempre pelo mesmo problema. Eles identificaram, eu vi em algumas matérias que eles identificaram já qual foi o problema de confiabilidade deles no ano passado e que seria algo em específico que eles podem resolver. Então também tem isso, né? Que em 2023 talvez eles consigam entregar um carro ainda mais completo para competir por um quarto lugar. E aí a dupla funcionar em harmonia, funcionar bem, é ainda mais um diferencial, ainda mais pensando que a McLaren, que é a concorrente direta deles, também vem com uma dupla reformulada e ainda aí em stand-by se vai dar certo ou não, né? E o último assunto desse vídeo, voltando pro assunto novinhos da Fórmula 1, é a ida do Logan Sargeant para Williams. Eu tenho mais a sentir do que a dizer sobre esse assunto, mas eu não podia deixar de registrar, porque até o momento, assim, né, sem ver os testes e tudo mais, e as primeiras corridas, é a minha aposta para a maior catástrofe de 2023 na Fórmula 1. Eu simplesmente, não vou dizer hater, porque hater é forte, mas eu detesto a ideia de Sargeant na Fórmula 1. Me assusta o fato de que ele vai correr, e eu apostaria inclusive que ele vai ser pior do que o Latifi. Porque ele passou pouco tempo na Fórmula 2, né? Ele era rookie na Fórmula 2, ficou só um ano lá e já veio pra Fórmula 1. E tudo que ele mostrou até o momento, por exemplo, em treinos livres que ele participou, foi uma insegurança tremenda, uma falta de habilidade com o carro. Eu não acho que ele tem milhagem o suficiente nem pra ser um piloto ruim decente, sabe? Um piloto ruim que não prejudica os outros, assim. O Latifi era um piloto ruim que prejudicava os outros? Em vários momentos, sim, mas eu acho que o Sargeant tem potencial para ser o Latifi ao cubo. E isso, claro, sem nem comparar como vai ser a performance dele em relação ao companheiro de equipe, que é o Albon, porque eu acho que o Albon é um bom piloto, talvez não ali num ambiente de muita pressão, como foi na RBR, em que ele acabou sucumbindo ao ambiente da equipe, mas acho sim que ele é um piloto mais do que decente para uma equipe de meio de grid ali, e espero que a Williams evolua para que ele consiga mostrar mais o potencial dele, porque realmente eu sinto que ele foi engolido pelo fato de ter ido para a RBR
rápido demais. Claro que, ao mesmo tempo, dá pra entender que eles quiseram valorizar a academia deles, né? Porque afinal, nenhuma equipe quer ter uma academia de pilotos de enfeite. A própria RBR tá passando por uma fase bastante complicada, né? De uma seca de jovens que tem o potencial pra, daqui a poucos anos, ser um bom companheiro pro Max Verstappen, substituindo o Checo Pérez, que já começou a dar certos sinais de problemas e de insatisfação. Então, claro que é importante valorizar a academia quando você tem a oportunidade, quando você enxerga alguém que tem esse potencial para ser um piloto titular, mas eu não enxergo isso no Sargent. Pra mim pareceu um pouco como uma sinuca de bico ali. A Williams precisava colocar alguém no lugar do Latifi, porque ele já não era mais interessante, e o Sargent é um piloto dos Estados Unidos, então ele tem mercado, é interessante falando em marketing, em patrocínio, então aí colocaram ele lá, mesmo que ele não tenha o cacife pra correr na Fórmula 1. Então assim, eu espero estar errada, porque ninguém merece um Latifi, muito menos uma versão piorada dele, mas ao mesmo tempo eu realmente, assim, não entendo, não consigo engolir essa ida do Sargent pra Fórmula 1. Realmente não acho que ele tenha capacidade pra ocupar esse lugar. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Tem muitos outros pontos que eu poderia comentar aqui, como os pneus da nova temporada, que é um ponto, né, também ali de tensão entre os pilotos, a própria relação entre o Checo e o Verstappen, a ida do Nick De Vries pra AlphaTauri também, mas até o momento esses são pontos que eu não tenho ainda opiniões muito fortes ou uma visão tão completa. Os pneus, por exemplo, eu até acho que eu posso falar, mas também que seria bom fazer um vídeo separado, mais aprofundado, como eu já fiz em uma outra oportunidade. Também pensei em talvez fazer uma versão atualizada do guia que eu fiz em 2020, 2021, eu já nem sei mais, mas atualizar aquele guia com as equipes, com os pilotos, com o novo regulamento. Então também é uma ideia que talvez eu faça aí no futuro próximo. Não vou dar certeza de novo aqui, vou tentar manter as promessas bem poucas, bem lá embaixo. Mas é isso, essa é a minha volta pro YouTube. Eu espero que ela seja agora pra valer, que eu me mantenha motivada e que eu consiga continuar próxima a vocês e cada vez mais presente, conversando mais, trocando mais ideias. E por favor, deixem aqui embaixo os comentários, sugestões, críticas construtivas, tudo que vocês quiserem compartilhar comigo. Prometo que vou ler, né? Responder são outros 500, que eu sou meio ruim, mas ler, eu leio tudo. E mais uma vez, muito obrigada por todos os comentários e mensagens nos últimos meses, mesmo eu estando sumida. Com certeza eles foram muito importantes para que eu tivesse essa motivação para voltar. É isso, até uma próxima. Um beijo!